Olá, meu nome é Karen Rocha dos Santos e hoje eu apresento o meu produto educacional intitulado Patrimônio em Sala de Aula, Kit Pedagógico Patrimônio Vivo, Laboratório de Educação Patrimonial para Educação Profissional e Tecnológica. Este produto foi desenvolvido como proposta de intervenção pedagógica para a educação profissional tecnológica, especialmente para os cursos do eixo de infraestrutura, como edificação, design de interiores, paisagismos e áreas correlatas. A motivação desse trabalho surgiu da percepção de uma realidade muito comum na formação técnica. Embora o patrimônio arquitetônico seja muito importante para a formação dos futuros profissionais, ele normalmente é apresentado de forma excessivamente teórica e muito centrada na memorização de conceitos históricos, e o que isso torna muito distante o conceito da realidade dos alunos. E, como consequência, muitos alunos enxergam o patrimônio apenas como um conteúdo obrigatório da grade a ser cumprido e não como um campo verdadeiramente de atuação profissional. Ao mesmo tempo, a educação pedagógica, a educação profissional tecnológica, ela expõe exatamente o contrário, que uma formação deve ser integral e que articule trabalho, ciência, cultura e tecnologia. E diante dessa inquietação e dessa contradição, surgiu a minha reflexão para a proposta do MVP, que seria como aproximar o ensino do patrimônio arquitetônico da prática profissional dos estudantes da EPT. E para resolver essa questão, eu elaborei um kit pedagógico do patrimônio vivo, cujo objetivo principal seria transformar o patrimônio arquitetônico em um verdadeiro laboratório de aprendizagem. E em vez de estudar apenas edifícios por fotografias, textos, o estudante ele passa a ser um investigador, a ser um pesquisador propriamente, através de análises, registros fotográficos, registrar informações, diagnosticar os problemas e assim propor uma solução. Assim, o aluno ele deixa de ser apenas um receptor de informação e assume o protagonismo da sua aprendizagem. E o objetivo seria muito mais do que ensinar o patrimônio, né? O kit ele vem querendo desenvolver as competências técnicas, pensamento crítico, responsabilidade social e, além de tudo, sentimento de pertencimento ao território, né, que ele habita, que ele transita. O kit é composto, né, por diferentes materiais e eles trabalham de maneira integrada entre si. O primeiro componente apresentado seria o guia do professor, que ele apresenta orientações metodológicas e a sequência didática e os instrumentos para avaliação, para ajuda de compreensão do conteúdo. O segundo é o caderno investigador, que ele funciona como um diário de campo, onde o estudante ele registra as observações, as fotografias, ele faz croquis, trabalha mapas mentais e as hipóteses que ele mesmo desenvolve durante as atividades, durante os momentos propostos. Outro elemento importante seriam as cartas de desafio, que essas cartas apresentam situações reais encontradas na preservação do patrimônio, como problemas de acessibilidade, abandono dos edifícios históricos, conflitos entre preservação e sustentabilidade, mudança de uso, a pátina, problemas relacionados a intempéries, a danos estruturais, como fissuras, trincas, né? E o próximo seria os instrumentos de campo, que eles seriam como fichas de inventário bem mais simplificadas. As fichas de inventário a gente usa para conservação do patrimônio na faculdade, no IFAM, em órgãos assim. Nesse caso a gente estaria
para o MVP de maneira simplificada. E elas teriam, os instrumentos de trabalho também incluiriam os mapas, as escalas de conservação, e tudo isso visando aproximar os alunos das práticas utilizadas na vida cotidiana do profissional. E a gente teria uma plataforma digital de apoio também, que ela poderia ser acessada por QR Code. E na arquitetura a gente usa muito, na arquitetura, edificações, no interiores, a gente usa muito o 3D, né? É um programa que é utilizado durante o ensino. Então, a gente, por meio desses QR Codes, a gente conseguiria visualizar os modelos tridimensionais, visitas virtuais, porque já existem bancos de dados especializados em visitas virtuais para patrimônio, e além dos mapas digitais para acessar esses materiais complementares. E por fim, a gente teria um banco de estudo de casos que seria composto por edificações do Rio de Janeiro e os municípios próximos, permitindo que o aluno passe, né, a ser como um investigador do patrimônio, que ele investigaria edifícios, sítios arqueológicos próximos da sua realidade. E aí a gente passa para uma etapa muito importante, que seria a etapa de construção, né, do kit pedagógico. E a primeira etapa seria a fundamentação, que eu precisaria realizar as pesquisas científicas, de bibliografia, de aprendizagem ativa. O segundo passo seria o guia do professor, né, que eu seria responsável pela redação das sequências didáticas, dos critérios avaliativos, dúvidas que poderiam surgir, né. O terceiro passo seria criar as cartas de desafio, que seria levantamento de conflitos reais, fazer o mapeamento desses conflitos, entender como isso acontece. A gente tem muito artigo sobre isso, sobre abandono, sobre questões com acessibilidade. O quarto passo, né, seria a criação de um protótipo do design do caderno do investigador e das fichas técnicas de campo, que seria um trabalho mais do design mesmo, de sentar, pensar como ficaria melhor. O quinto passo seria uma curadoria digital, né? Como fazer esses mapas, procurar esses sites que têm as tecnologias generativas para a gente conseguir visualizar o 3D. E, por último, seria a implementação do banco de casos, que seria um mapeamento das edificações, que elas seriam representativas no território. E, por último, trago agora as referências bibliográficas. Essa foi a minha proposta de MVP,